erro. Mas não houve erro, o tribunal também. Eu sou contra. Tá morrendo na cama de um Conrado lá, porra. Na proteção de Deus, com a presença dos conselheiros Rain Jorge Ervig, Hermas Eurides Brandão, do auditor Sérgio Ricardo Valadares, e ainda do procurador designado para a sessão, Dr. Flávio de Azambuja Berti, declaro aberta no horário regimental a terceira sessão ordinária desta Câmara. Ausente é o auditor Tiago Barbosa Cordeiro por motivo de férias. Submeto à apreciação do colegiado para aprovação a ato número 2 da sessão ordinária do dia 24 de janeiro de 2012. Está em discussão? Tem que ouvir hoje. Votação aprovada. De acordo com o regimento interno, concedo oportunidade para comunicações e inclusão de processos em pauta, comunicando os seguintes sobrestamentos. Na DAT 230-289, 240-586, 241-787, 241-930, 242-031, 245-936, 246-665, 427-449, todos barra 11. Palavra aberta para comunicações e inclusão de processos em pauta. Conselheiro Heinz Ervig. Senhor presidente, para comunicar a devolução a Vossa Excelência do protocolado 163.987 de 2009. Igualmente, gostaria de comunicar que deferi o sobrestamento das admissões de pessoal de números 386.919 de 2009, 384.258 também de 2009 e de 2011 o 236.236, 259.937, 375.660, 569.693, 176.624, 569.669, 537.031 e 517.162, todos de sobrestamento na diretoria jurídica. Também as admissões de pessoal de números 247.785 e 415.629, todos de 2011, na diretoria de contas estaduais. E as transferências voluntárias, todas de 2011, de números 240.462, 231.323, 249.842, 241.892, 231.269, 231.277, 231.307, 241.957, 240.314, 457.399, 266.119, 235.799 e 78.338, todos sobrestados na diretoria de análise e transferências. Devidamente anotado. Conselheiro Hermas Brandão. Senhor presidente, comunicar os seguintes sobrestamentos na diretoria de análise e transferência: o 23.44.42.10, o 28.73.37/11 e 24.65.92/11. Devidamente anotado. Auditor Sérgio Valadares. Senhor presidente, para anunciar que deferia o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 682.85611, 589.18311, 586.32611, 558.04711, 599.45211, 201.72611, 560.41611,
54911, 472-21511, 352-28711, 574-3611, 442-08111, 360-75111, esses do meu gabinete, e ainda em substituição ao colega Tiago Barbosa Cordeiro, anunciar que Sua Excelência deferiu o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 375-34111, 569-11111, 735-7311, 324-51811, 332-79011, 558-58611, 219-87011, 619-64610, 221-93011. Obrigado, senhor presidente. Devidamente anotado. Deixo livre a palavra. Passa ao relato de minha pauta. Prestação de contas de transferência, processo 1377-6510. Trata de convênio firmado com a Secretaria de Estado de Educação, exercício de 2009, tendo por objeto transporte escolar, pela regularidade, conforme parecer do Ministério Público, alertando-se a municipalidade quanto à necessidade de eficiência e eficácia na execução do transporte escolar. Está em discussão. Votação. Aprovado. 12.60.31.11, município de Guapirama, convênio com a Secretaria de Educação, exercício financeiro de 2010, tendo por objeto o transporte escolar. Regularidade com ressalva, conforme pareceres processuais, ressalva em face da ausência de aplicação financeira, cujos valores foram posteriormente recolhidos. Em discussão, votação aprovada. 13.76.61.11, município de Chupinzinho, convênio firmado com a Secretaria de Estado de Educação, exercício financeiro de 2010, tendo por objeto suporte financeiro à acessão de funcionário do município para prestar serviço na escola estadual indígena. Pela regularidade com ressalva, conforme pareceres processuais, em razão da realização de despesas anteriores à assinatura do convênio, porém convalidados pelo senhor governador. Em discussão, votação aprovado. 18.87.11/11, município de Tamarana, convênio firmado com a Secretaria do Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, nos exercícios financeiros 2009 e 2010, tendo por objeto ações de inclusão digital de moradores do município. Pela regularidade com ressalva, conforme pareceres processuais, ressalva em razão do atraso de 36 dias na protocolização das contas, aplicação da multa do 87.1A da Lei Complementar 113 e 30 dias para cumprimento. Em discussão, votação aprovada. 22.40.76, município de Guaraqueçaba, convênio firmado com a Secretaria de Estado de Educação, referente ao exercício financeiro de 2010, tendo por objeto transporte escolar. Pela regularidade conforme instrução processual, com inscrição do valor de R$ 61.710,04 na listagem de dependência do Sistema de Controle de Recursos da Diretoria de Análise de Transferência em nome do município. Na verdade, foi feita uma transferência, uma reprogramação dos valores para o exercício seguinte. Em discussão, votação, aprovado. 24.28.72.11, município de Irati, convênio firmado com a Secretaria da Agricultura e Abastecimento, tendo por objeto a adequação de estradas rurais. Acompanhei o parecer ministerial, conforme decisão já anterior dessa Corte, acórdão 453.11, pela baixa dependência do processo em análise, segundo a aplicação da multa ao prefeito, gestor das contas, no valor de R$ 2.616,15, e prazo de 30 dias para cumprimento.
Em discussão, votação aprovado. 278796, Unespar, Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão, convênio firmado com a Fundação Araucária, exercícios financeiros 2010-2011, tendo por objeto a implementação do Programa de Apoio à Organização de Eventos de Extensão e Difusão Acadêmica, pela regularidade com ressalva, conforme pareceres processuais, aplicação de multa do artigo 87.1a, prazo de 30 dias para recolhimento. Em discussão, votação, aprovado. 35.1574, Universidade Federal do Paraná, convênio firmado com a Fundação Araucária, exercícios financeiros 2010-2011, tendo por objeto a implementação do projeto protocolado sob o número 20.361, chamada de Projetos 4-2010. Eu tenho como observação que a data na instrução aponta que não foram realizadas despesas previstas no plano de trabalho, devido ao fato de que o depósito, o valor repassado, ocorreu apenas 3 dias antes do início do evento, não havendo tempo hábil para execução do convênio. Nota, entretanto, que a entidade restituiu o valor à Fundação Araucária, conforme comprovante anexo, pelo que opina pela regularidade. O Ministério Público conclui pela baixa de responsabilidade dos recursos examinados, haja visto o prazo exíguo para a execução do objeto conveniente, diante do repasse dos recursos apenas 3 dias do evento. Acompanho o parecer ministerial, conforme decisão anterior desta Corte, e voto pela baixa dependência do processo em análise. Em discussão, votação, aprovado. 39.1967, Sociedade Beneficente Estrela da Manhã, convênio referente exercícios 2009-2010, firmado com a Secretaria de Estado de Saúde, tendo por objeto repasses financeiros para o projeto Dando a Volta por Cima. Trago como observação da DAT, na instrução 5.735, que opina pela regularidade com ressalva da prestação de contas, em face do atraso de 122 dias na protocolização das contas. Verifica que houve o recolhimento de multa no valor de R$ 126,69, conforme guia apresentada. O Ministério Público, em parecer, corrobora o penativo pela regularidade com ressalva da prestação de contas, com a aplicação da multa do artigo 87.2b. No nosso voto, nós informamos que pese haver cópia da guia, a página 3 da peça número 9, demonstrando o recolhimento do valor de R$ 125,69, noto que este valor corresponderia à multa do artigo 87.1a da Lei Complementar 113, aplicada em caso de atraso até 100 dias. No caso incremento, o atraso da prestação foi de 122 dias, ensejando a aplicação da multa do 87.2b da Lei Orgânica, no valor de R$ 261,69. Assim, votamos pela regularidade com ressalva, conforme pareceres processuais, em razão do atraso de 122 dias na entrega, pela complementação do valor da multa, previsto no artigo 87.2b da Lei Orgânica, a ser recolhida por José Natalino Minatel, ordenador da despesa, e o prazo de 30 dias para recolhimento. Em discussão. Votação. Aprovado. 16.3987/09, Associação de Promoção da Saúde do Sudoeste do Paraná de Chupinzinho. Devolveu hoje. Esse processo me foi devolvido hoje e
eu já tinha manifestado o meu voto numa sessão anterior, onde eu explico que, em manifestação conclusiva, a Diretoria de Análise de Transferência aduz que na prestação de contas, verificadas inconsistências e tampouco a cobrança de taxas que pudessem caracterizar lucro para a entidade. Ademais, assevera que não restou comprovada a prática de ato lesivo, aferindo-se que entregou o serviço pactuado, prestando contas da totalidade dos recursos. No entanto, conclui que as contas devem ser julgadas irregulares em razão da ausência do processo licitatório e da celebração de convênio com características de contrato. Anomalias estas que seriam de responsabilidade do gestor municipal, Vanderlei José Crestani, tomando-se como base posicionamento anterior desta Corte de Contas em situação análoga, Acordo 1559, da Primeira Câmara. Recomenda ainda a aplicação da multa do artigo 87, 4D, da Lei Complementar 113 ao citado gestor, a inclusão do seu nome no cadastro dos responsáveis por contas irregulares, bem como o encaminhamento de cópias das principais peças ao Ministério Público. No mesmo sentido, manifesta o Ministério Público no parecer 6.435/11. Eu comunico que foi protocolado, após a inclusão do processo em pauta de julgamento, por advogados constituídos que requerem a juntada da respectiva procuração, bem como a exclusão do processo da pauta do julgamento e vistas para a futura defesa. Nosso voto em preliminar, deixo de receber o pedido formulado por procurador constituído pelo prefeito municipal por extemporâneo, eis que é autuado nessa Corte após a inclusão dos autos em pauta de julgamento. No mérito, acompanha a instrução processual pela irregularidade das contas, em face da ausência de processo licitatório e a celebração de convênio com características de contrato. A aplicação da multa administrativa de R$ 1.308,48, conforme artigo 87, 4D da Lei Complementar 113, ao gestor municipal responsável pelo repasse, senhor Vanderlei José Crestani. Prazo de 30 dias para cumprimento. Está em discussão. Votação. Aprovado. 2458, 78, 10. É uma aposentadoria da Câmara Municipal de Paranaguá. Eu trago como observação que a diretoria jurídica, através do parecer 11.634/10, informa que tratam os autos de aposentadoria com fundamento no artigo 40(3)(c) da redação original da Constituição Federal e que o servidor contaria com o período laborado perante a Prefeitura de 1º/2 a 19/5/1969 e a empresa individual de 2/1/43 a 4/5/53, fazendo-se necessária a juntada de certidão de tempo de serviço emitida pela Prefeitura Municipal e pelo INSS. Ressalta que o município computou o tempo de serviço prestado pelo servidor e iniciativa privada, servindo-se para tanto de justificação judicial, a qual não se prestaria a comprovar tempo de serviço perante o tribunal, pelo que solicita a apresentação de certidão emitida pelo INSS, reconhecendo o tempo contado através de justificação judicial. Por meio do despacho 2.244, converteu-se o feito em diligência à origem, tendo o município apresentado documentos através do protocolo 37.1460/11. Em manifestação conclusiva, parecer 8.317/11, a diretoria jurídica afirma persistir a ausência da certidão do INSS, reconhecendo o tempo de serviço computado através de justificação judicial, pelo que deve-se negar registro ao ato aposentatório.
O Ministério Público de Contas, em parecer 9.421/10, verifica que a aposentadoria em apreço foi concedida há mais de 10 anos e o período de discussão, comprovado mediante decisão judicial, data de mais de 50 anos, de modo que o entendimento desta Corte, em situações como essa, tem sido pela concessão de registro ao ato aposentatório, independente da requerida certidão do INSS, pelo que opina pelo registro do ato de inativação. O nosso voto, tendo em vista que o ato de aposentadoria foi concedido há mais de 10 anos e o tempo de serviço em análise data de mais de 50 anos, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e entendimento anterior desta Corte, acompanho o entendimento esposado pelo Ministério Público de Contas e voto pelo registro do ato de aposentadoria em análise. Não ponho legalidade. Pelo registro. Está em discussão. Votação. Aprovado. Admissão de pessoal. Processo 31.8699 do município de Irati. Em parecer conclusivo, a diretoria jurídica opina pelo registro das contratações, eis que a. As admissões precedentes, são admissões complementares essa aqui. Então, que as admissões precedentes foram julgadas legais pelo Acordo 1835/9 da Primeira Câmara, constante do processo 23.99.4204. B. Que a ordem classificatória foi obedecida. C. Que as declarações de atos de pessoal do SINAP estão efetuadas em conformidade com as instruções técnicas e normativos legais pertinentes, estando a documentação em conformidade com o instrumento normativo em vigor à época do encaminhamento da documentação para análise e registro. O Ministério Público opina pela negativa de registro, por entender que as admissões de caráter temporário realizadas pela Prefeitura Municipal de Irati não cumprem os requisitos determinados pelo artigo 37.9 da Constituição Federal. O nosso voto, em que pese o parecer ministerial, observo que o processo em análise trata de admissões complementares e que as admissões precedentes foram julgadas legais pelo Acordo 1835/09, constante do processo 23.99.4204. Desta forma, em razão dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem regular a atividade administrativa do poder público, bem como a função fiscalizadora desta Corte de Contas, citando a propósito precedentes nos acordos 208/09, 651/9, voto, acompanhando o parecer da diretoria jurídica, pelo registro das contratações. Está em discussão. Votação. Aprovado. Tenho por último o processo 21.0300, que trata da prestação de contas da Câmara Municipal de Inácio Martins, de responsabilidade de Ercílio Antônio Vieira e João Arthur Almeida Cavacim. Acompanha as instruções uniformes pela regularidade da referida prestação. Está em discussão. Votação. Aprovado. Agradeço a atenção. A minha pauta está encerrada. E para o relato de sua, passo a palavra ao conselheiro Jorge Erwin. Senhor presidente Artagoni Matos Leão, ilustre procurador Dr. Flávio de Azambuja Berti, doutora Vera, conselheiro Hermas, conselheiro Sérgio, senhores componentes desse plenário. O relato é uma prestação de contas de transferência, protocolado 245.444/2010, que é interessado, seu Celuí Beltani, do Hospital de Caridade São Vicente de Paula de Quatiguá. Exercícios financeiros 2009 e 2010, no valor de R$ 684.805,00,
E o objeto era o pagamento de pessoal, encargos sociais, aquisição de material de consumo, higiene alimentícios, na área de saúde. A Diretoria de Análise de Transferências, em sua instrução, opina pela regularidade das contas com ressalva, em face da ausência de formalização dos procedimentos de preços para as aquisições feitas. O Ministério Público acompanha e é também um voto do relator. Regularidade com ressalva. Está em discussão. Votação aprovada. 260.641 de 2011, Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Roncador, interessados, senhor Honorato Pereira Machado e senhora Cirlei Marcelino Silva Delalho. É um convênio dessa PAI, mediante um convênio com o Estado do Paraná, através da Secretaria de Educação, no valor de R$ 103.923,00, exercício de 2010, e o objeto era a conjugação de esforços para a educação básica especial. A Diretoria de Análise de Transferências opina pela regularidade das contas e o Ministério Público acompanha. O Ministério Público ainda alerta o governo do Estado sobre o artigo 43 da Constituição do Estado, de 1989, que veda a cessão de servidores públicos da administração direta ou indireta do Estado a empresas ou entidades privadas. E o nosso voto é acompanhando então a instrução do processo, pela regularidade da presente prestação de contas, acolhendo a sugestão do Ministério Público e determinando a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Educação, alertando quanto à impropriedade do ato de cessão de servidores públicos para a prestação de serviços junto a entidades privadas, diante da vedação contida no artigo 43 da Constituição do Estado do Paraná. É o nosso voto, senhor presidente. Está em discussão a proposta do senhor relator. Em votação, aprovado. Admissão de pessoal, 569.894 de 2009, interessado seu Euclides Paza, município de Cruz Machado. São registros diversos para admissão de diversos cargos, feito através de um concurso público, em que a diretoria jurídica verifica que uma funcionária, a senhora Esther de França Rubi Miller, passou nesse concurso para fazer uma jornada de 36 horas e já possuía no município de União da Vitória uma outra jornada de mais 30 horas. E informa então a diretoria jurídica que essa acumulação de cargos resulta num valor acima do que é permitido, que são 60 horas semanais. E opina a diretoria jurídica, então, pelo registro das admissões, com exceção da admissão da senhora Esther Miller, por estar em descumprimento do acórdão, do disposto no acórdão 1155 de 2007 da primeira Câmara dessa Corte. O Ministério Público, por sua vez, entende que, em relação à acumulação de cargos de enfermeiro, que é o caso dela, apontou que não existe legislação específica que defina a carga horária máxima para essa profissão. Em razão disso, entende que deve se aplicar ao caso a determinação constitucional que, na verdade, fixa uma jornada máxima de trabalho de 44 horas semanais, mas permite uma acumulação de mais 22 horas, alcançando um total, então, de 66. Entende, então, o Ministério Público que é perfeitamente viável a admissão dessa funcionária. O nosso voto, inclusive houve um ano passado, se não me engano, houve um acordo, inclusive, em que eu até me manifestei, contrariamente
a um outro processo, se não me engano, é de Centenário do Sul, em que também havia uma acumulação de cargos. Se não me engano, acho que era até enfermeiro também. Em que acho que a funcionária trabalhava, se não me engano, em Porecatu, em Centenário do Sul. E eu fiz, na época, um voto, cujo acórdão é o 2724, da segunda Câmara, e que foi aprovado, que era pela legalidade do registro dessa admissão. Eu não consigo entender que uma funcionária não possa trabalhar em 2 municípios vizinhos e não possa trabalhar às 66 horas, ou 70, eu vejo aí todo dia nos jornais uma série de pessoas que acham que trabalham demais, ou gostam de trabalhar muito, que trabalham 24 horas por dia, outro trabalha 20, acho que eles nem comem, não devem beber, não devem dormir, namorar nem pensar. Então, como é que chama? São os workaholic, é isso aí, é um nome assim bem esquisito. Então, eu não consigo entender que uma enfermeira que queira trabalhar em dois municípios vizinhos e não possa trabalhar. E o Ministério Público colocou muito bem, a própria legislação o permite. Então, o nosso voto, senhor presidente, é pelo registro da admissão de todos os funcionários constantes desse protocolado. Está em discussão a proposta. Em votação. Aprovado. Prestação de contas anual. Protocolado 151.486 de 2011, do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Curitiba. São interessados a senhora Dinorá Boto Portugal Nogara, Valquíria Vidziak Zawit de Pauli, Valmor Trentini. As contas são referentes ao exercício de 2010, em que tanto a Diretoria de Contas Municipais como o Ministério Público são pela aprovação. E é também o nosso voto pela regularidade da presente prestação de contas. Está em discussão. Votação. Aprovado. 187.260 de 2011, do Fundo de Previdência do município de Cafeara, interessado o senhor Anderson Turossi, exercício de 2010, em que também a Diretoria de Contas Municipais opina pela regularidade e coloca apenas uma ressalva, que existe na comparação entre os valores do ativo e do passivo, do balanço patrimonial emitido pela contabilidade, houve uma discrepância de números, a partir de dados enviados ao SIM-AM. Recomendo, então, a adoção de providências para a regularização desses valores apresentados, de modo a espelhar corretamente a composição das contas de compensação. O Ministério Público acompanha, inclusive com a recomendação, e o nosso voto acompanhando, então, a instrução do processo pela regularidade da presente prestação de contas, determinando, então, a adoção das medidas preconizadas pela Diretoria de Contas Municipais. Em discussão. Votação. Aprovado. 202.005/2011, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Miraselva, interessado Leonardo Camilotti. Exercício também de 2010, em que tanto a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público se manifestam pela regularidade, e é também o nosso voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. 209.727/2011, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaguapitã, interessados Luiz Carlos Trapp. Exercício também de 2010, pareceres favoráveis do Ministério Público e Diretoria de Contas Municipais, é o nosso voto também pela regularidade das contas. Está em discussão. Votação. Aprovado. 209.875/2011, Câmara Municipal de Jaguapitã, interessados Adail Golfeto e Tânia Regina Mariotto Cruz, exercício também de 2010, pareceres favoráveis da Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público, e o nosso voto acompanhando, então, pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Jaguapitã. Está em discussão. Votação. Aprovado. 214.917/2011, Câmara Municipal de Guaraci, interessado Adão Silvério e Ronaldo Vladimir Moreira, exercício também de 2010, pareceres favoráveis, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público, acompanham pela regularidade das contas. Está em discussão. Votação. Aprovado. E, finalmente, o 215.514/2011 do Fundo Previdenciário Municipal de Guaraci, que é interessado o senhor Nilson Aparecido Santana. Exercício também de 2010, em que também a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público opinam pela regularidade, e é o nosso voto pela regularidade das contas. Está em discussão. Votação.
Aprovado. É que constado da minha pauta, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos. Esta presidência que agradece a Vossa Excelência. E para o relato de sua pauta, passa a palavra ao conselheiro Hermas Brandão. Excelentíssimo presidente, senhor presidente, Artagão Matos Leão, excelentíssimo conselheiro Raio Jorge Herve, conselheiro substituto, doutor Sérgio Valadares, excelentíssimo senhor procurador, doutor Flávio Zambuja Berti, doutora Vera, nossa secretária, inicio a minha pauta pela tomada de conta extraordinária, protocolo 72-375/09, município de Presidente Castelo Branco. A tomada de conta extraordinária instalada após constatação do não cumprimento da decisão consubstanciada no Acordos 114609 da Primeira Câmara, no qual foi julgado irregular a prestação de contas de transferência originada do convênio entre a Secretaria de Estado de Educação e o município Presidente Castelo Branco referente ao exercício financeiro 2008 e 2009. Na parte dispositiva do citado acordo, foram estabelecidas algumas determinações, quais sejam o recolhimento do valor que deixou de ser auferido pela ausência de aplicação, o esclarecimento acerca de movimentação irregular na conta do convênio, bem como para que fosse apresentado parecer da UGT, e foi determinada ainda a adoção de medidas cabíveis com vista à inclusão do nome do interessado na lista de agentes inelegíveis. O interessado juntou documentação com o intuito de comprovar o atendimento às determinações desta Corte. Da análise da documentação, verificou-se que restou sem comprovação a movimentação irregular na conta do convênio. O interessado alegou que, por um lapso da tesouraria, o referido valor foi retirado da conta de convênio e depositado na conta do Fundo de Participação dos Municípios. Somente no mês de dezembro foi constatado o erro, tendo sido transferido novamente para a conta do convênio e feita a devida aplicação no objeto pactuado. Diligenciou-se para que o interessado prestasse esclarecimentos e apresentasse documentação que corroborasse sua alegação, tais como extratos bancários e cópias dos cheques utilizados na movimentação. Devido à ausência da resposta, o relator determinou a instalação dessa tomada de conta extraordinária. Após juntada a documentação, a mesma passou pela análise da diretoria de análise de transferência, que verificou que permaneceu sem comprovação a alegação sobre a movimentação errônea entre as contas bancárias citadas pelo interessado, uma vez que não restou comprovado o ingresso do montante de R$20 mil na conta do Fundo de Participação do município, no mês de setembro de 2008. Assim, a editoria de análise de transferência opina pela procedência da tomada de contas extraordinária, no que é acompanhada pelo Ministério Público. Nosso voto. Claro está, pela análise da documentação juntada, além dos opinativos da editoria de análise de transferência do Ministério Público, que o interessado não logrou êxito em comprovar o atendimento integral ao contido no Acordo 114609 da Primeira Câmara. Assim, voto pela procedência da tomada de conta extraordinária relativamente ao não cumprimento da determinação contida no Acordo 114609 da Primeira Câmara, qual seja o esclarecimento acerca da movimentação irregular realizada pelo interessado e que seja enviadas cópias desse protocolado ao Ministério Público Estadual, pois presentes indícios de delitos tipificados na Lei Federal número 8.429/92, que trata dos delitos de improbidade administrativa. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolado 2282-1607, uma prestação de contas de transferência para a entidade chama Inspetoria Salesiana São Pio X. É uma transferência recebida do Instituto de Ação Social do Paraná pela referida Inspetoria Salesiana São Pio X. O termo originário para o encerramento do convênio era 31 de 12 de 2007. Entretanto, por 3 vezes houve aditamento ao instrumento original e o convênio se estendeu até 31 de dezembro de 2010. Nesse período, o protocolado foi subprestado por diversas oportunidades, aguardando o término do convênio. Após o encerramento do convênio, o interessado juntou a documentação definitiva para a comprovação da regularidade das contas. A diretoria de análise de transferência, em sua análise acerca do mérito, verificou o cumprimento parcial dos objetivos em função da ausência de aquisição de determinados equipamentos e materiais de consumo previstos no plano de aplicação original, fato que resultou na devolução parcial dos recursos na monta de R$ 9.306,88. Constatou ainda a ausência de alguns documentos, quais sejam o parecer da unidade gestora de transferência
e a declaração da guarda e conservação dos documentos, mas a ausência desses documentos configura mera irregularidade formal, não afetando a análise do mérito. Assim, a editoria de análise de transferência opina pela regularidade com ressalvas da prestação de contas em razão da ausência dos documentos citados e do cumprimento parcial dos objetivos. O Ministério Público do Estado diverge do entendimento da editoria de análise de transferência, pois entende que o valor a ser comprovado é de R$ 78.448 e não R$ 63.796, conforme verificou a DAT. Continua o Ministério Público alegando que não encontrou os aditivos assinados que prorrogassem o convênio por mais 3 anos, então somente uma referência ao sobrestamento já mencionado. Assim, o Ministério Público opina pela irregularidade das prestações de contas e aplicação de multa pelas razões apontadas. Nosso voto. Data havendo opinativo do Ministério Público, entendo que tem razão a editoria de análise de transferência, pois verificando a documentação constante do protocolado, não vislumbro as irregularidades apontadas pelo órgão ministerial. Relativamente ao valor de R$ 78.448, apontado pelo Ministério Público, verifica-se que é a soma dos R$ 63.796 transferidos com a contrapartida de R$ 14.652 por parte da entidade, conforme claramente discriminada as folhas 4 da peça 2. Com relação aos aditivos, também se encontram nos autos, ao contrário que alega o Ministério Público, conforme peças processuais números 18, 37 e 50. Assim, acompanha o opinativo da editoria de análise de transferência e voto pela regularidade das prestações de contas, com a anotação das ressalvas relativa à ausência do parecer do unidade de gestor de transferência, da declaração de guarda e conservação dos documentos, além do cumprimento parcial dos objetivos. É o voto, senhor presidente. Está em discussão a proposta de voto do senhor relator. Em votação. Aprovado. Protocolo 27.002310, prestação de contas de transferência, o interessado é o senhor Francisco Simeão Rodrigues Neto, Ozil Pedro Coelho Neto. A entidade é o Instituto Bom Aluno do Brasil. O presente protocolado versa sobre a prestação de contas de transferência voluntária recebida da Secretaria de Estado de Criança e Juventude, recebida pelo Instituto Bom Aluno do Brasil, referente ao exercício financeiro 2010. A editoria de análise de transferência, DAT, em sua primeira manifestação, detectou algumas irregularidades e opinou pela oitiva do interessado em respeito ao princípio do contraditório. O interessado juntou documentação e justificativos com o intuito de sanar as irregularidades apontadas pela unidade técnica. Após a análise dessa documentação e justificativas, a editoria de análise de transferência concluiu que as mesmas sanam as irregularidades apontadas, entretanto, opinou pela regularidade com ressalva e aplicação da multa prevista no artigo 87, inciso 1º, alineada à Lei Complementar 103/05, em fase do atraso de 11 dias na apresentação da prestação de contas. O Ministério Público, junto à Corte, concorda com o entendimento que chegou à diretoria de análise de transferência e opinou pela regularidade com ressalva e pela aplicação da multa proposta pela unidade técnica. O nosso voto. Acompanha os entendimentos uniformes da diretoria de análise de transferência e do Ministério Público quanto à regularidade com ressalva da prestação de contas em análise. Entretanto, diverjo quanto à aplicação da multa sugerida, uma vez que tem opinião de que tal cobrança se mostraria mais dispendiosa aos cofres públicos do que a própria sanção, não desconsiderando, porém, o caráter pedagógico da medida. Este alerta aos interessados para efetiva observação do prazo da Lei Complementar 103/2005. Assim, o voto é pela regularidade das prestações de contas de transferência em análise, com a anotação da ressalva pelo atraso de 11 dias na apresentação da prestação de contas. É o voto, senhor presidente. Está em discussão a proposta do senhor relator. Em votação. Aprovado. A aposentadoria estadual. Protocolo 3496-7905. Interessada a senhora Marlene Bellinati Martins. O presente processo se refere à aposentadoria da servidora Marlene Bellinati Martins, no cargo de professor da Secretaria de Estado de Educação e Cultura. A servidora conta com 30 anos, 1 mês e 15 dias de tempo de contribuição, consubstanciando seus proventos na proporcionalidade de 90%, totalizando R$ 1.574,64 mensais. A diretoria jurídica e o Ministério Público das Contas opina pela legalidade e registro do presente ato de inativação com a aplicação de multa administrativa ao órgão previdenciário pelo atraso na realização da diligência em mais de 5 anos. Para a Previdência, o tal atraso, alegando que por um equívoco, o processo foi levado a arquivo provisório, junto aos demais que já haviam sido registrados pelo Tribunal. Ambos, de júri e Ministério Público, opinaram pela aplicação da multa prevista no artigo 87, parágrafo 1º da letra B da Lei Complementar 103/2005. No nosso voto pela legalidade e registro da Resolução 6.225, publicada no Diário Oficial do Estado em 15 de julho de 2005,
E aqui concordo com a multa, prevista no artigo 87, parágrafo 1º, letra E, da Lei Orgânica desse Tribunal. E não B, como apontado na instrução processual, a vez que a justificativa apresentada para os anos da resposta, por ter sido o processo arquivado equivocamente, não merece guarida. Relatório e voto. Que a volta é a multa. Vice-presidente, só para justificar, eu concordo com a multa, porque a multa é maior e cobre as despesas do tribunal, né, para efetivar essa multa. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 1396-2810, aposentadoria municipal, senhor Timóteo do Nascimento, município de Cambé. Aposentadoria compulsória do servidor Timóteo do Nascimento, no cargo de auxiliar de serviços gerais de Cambé. O servidor, à época da aposentação, constava com 8 anos, 2 meses e 6 dias de tempo de contribuição, sendo que feita a média de atingimento das maiores remunerações, os programas seriam profissionais no valor de R$ 81,56 mensais, passando ao salário mínimo vigente. A diretoria jurídica do Ministério Público de Contas opinar pela legalidade e registro do presente ato de inativação, com a aplicação da multa administrativa pelo atraso da remessa do processo a esse tribunal. Como bem pondera a diretoria jurídica, mesmo com agilidade no processamento do ato aposentatório no ente municipal, julho a novembro de 2006, somente em março de 2010 o ente previdenciário trouxe essa corte para registro e procedimento. Voto pela legalidade de registro do decreto de aposentadoria número 570, publicado no Jornal Oficial do Município de Cambé, no 29, de 8 de agosto de 2010, com a aplicação da multa prevista no artigo 87, letra I, parágrafo A, da Lei Orgânica desse Tribunal, ao gestor do ente previdenciário do ano 2006. Relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. A questão da multa é idêntica ao processo anterior, que cobre as despesas do tribunal. Protocolo 130764/11, é uma prestação de contas da Câmara Municipal de Mercedes, relativamente ao exercício 2010. Tanto a diretoria de contas municipais como o Ministério Público no Tribunal de Contas opinaram pela regularidade. Esse também é o nosso voto. Em discussão, votação. Aprovado. Protocolo 149163/11, prestação de contas do Instituto de Previdência Municipal da Fazenda Rio Grande. Interessada a senhora Rosilda Ribeiro de Souza e Tainara Maria Mota. A diretoria de contas municipais, o Ministério Público, opinar pela regularidade. E esse também é o nosso voto. Em discussão, votação. Aprovado. Protocolo 154.914/11, prestação de contas do Fundo de Previdência do município de Rio Azul, relativamente ao exercício 2010. A diretoria de contas municipais e o Ministério Público concluíram pela realidade das contas, recomendando ao Instituto que os valores compensados no balanço patrimonial do SIM-AM confiram diretamente com os valores da contabilidade do fundo. E o nosso voto acompanha as manifestações no mesmo sentido. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 1671-5311, prestação de contas anual da Câmara Municipal de Manfrinópolis, relativamente ao exercício 2010. Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público opinaram pela regularidade. Esse é o nosso voto. Está em discussão a proposta do relator pela regularidade das contas. Votação. Aprovado. Protocolo 206.728/11, Câmara Municipal de Nova Santa Rosa, exercício 2010. Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público de Contas opinaram pela regularidade. Esse é o nosso voto também. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 211.136/11, Instituto Municipal de Previdência de Indianópolis. A diretoria de contas municipais e o Ministério Público opinaram pela regularidade das contas, recomendando ao Instituto que os valores compensados no balanço patrimonial do SIM-AM confiram diretamente com os valores da contabilidade do fundo. E nosso voto é acompanhar as manifestações, colocando simplesmente essa anotação que tanto a diretoria de contas municipais e o Ministério Público fizeram. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 213.449/11, Águas, Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, Águas de Sarandi. Diretoria de Contas Municipais, Ministério Público de Contas opinaram pela regularidade. Esse também é o nosso voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 130756/11, interessado o senhor Ilso Chabantes e a senhora Cresci Maria Rombo Loff, prestação de contas do prefeito municipal de Mercedes.
relativamente ao exercício 2010. A Diretoria de Contas Municipais opinou pelo parecer prévio pela regularidade das contas, com recomendação que o município promova melhorias em seu planejamento, a fim de possibilitar a efetivação dos objetivos traçados no PPA e na LOA, assim como conclua as obras paralisadas, garantindo a efetividade dos investimentos realizados à preservação do patrimônio público. E o voto do Ministério Público, o parecer do Ministério Público, é no mesmo sentido. E o nosso voto, acompanhando as manifestações da Diretoria de Contas Municipais, o nosso voto é pelo parecer prévio pela regularidade de contas do Prefeito Municipal de Mercedes, exercício 2010, com as recomendações propostas pela unidade técnica. É o voto, senhor presidente. Em discussão, proposta de voto do senhor relator. Votação. Aprovado. Processo 154.949/11, município de Rio Azul. A Diretoria de Contas Municipais opinou pela regularidade das contas, com recomendação tendo em vista o significativo percentual de não execução ou execução incompleta dos projetos propostos nas ações do governo, em face ao contido ao plano plurianual e o plano de diretrizes orçamentárias. O Ministério Público concorda com a opinião da Diretoria de Contas Municipais e opina pelo parecer prévio pela regularidade das contas, com a recomendação da unidade técnica. E esse também é o nosso voto, acompanhando as manifestações. Está em discussão proposta de voto do relator Hermas Brandão. Em votação, aprovado. E, finalmente, senhor presidente, o protocolado 202.188/11, município de Capanema, relativamente à prestação de contas do exercício 2010. A Diretoria de Contas Municipais manifestou pela regularidade das contas com recomendação em face da paralisação da obra do bombeiro comunitário, desde a data de 1º de dezembro de 2010. Nesta feita, a Diretoria de Contas Municipais opina nos termos da instrução 2074/11 pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, com a recomendação que se proceda à conclusão da obra paralisada. O Ministério Público acompanhou integralmente as manifestações da Diretoria de Contas Municipais. E o nosso voto, acompanhando as manifestações da Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público do Tribunal, voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas do município de Capanema, exercício 2010, com a recomendação de que a municipalidade proceda à conclusão da obra paralisada. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, está concluída minha pauta. Agradeço a Vossa Excelência e os demais componentes dessa Corte. A presidência agradece também a Vossa Excelência. E para o relato de sua pauta, passa a palavra ao auditor Sérgio Valadares. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores, relato processo 178.402/2010, prestação de contas do senhor Cláudio Palca, prefeito de São João do Caiuá, em 2009. A Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público manifestam-se uniformemente no sentido de que o Tribunal emita parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas, em razão dos seguintes fatos: indicação de ressalva na resolução do Conselho Municipal de Saúde e inconsistência na conciliação bancária, posteriormente regularizado com comprovação de estorno de um cheque no valor de R$ 2.500. Quanto à indicação de ressalva na resolução do Conselho, o apontamento se refere à ausência de notificação dos membros daquele colegiado pelo Departamento de Licitações sobre as decisões de julgamentos licitatórios. Em decisões anteriores, este colegiado já entendeu que esse relatório do Conselho de Saúde deve servir de alerta, mas não deve ser objeto de apontamento sequer de ressalva. Portanto, eu afasto essa ressalva sem prejuízo da informação. Quanto à inconsistência na conciliação bancária, o município informou que o valor refere-se a repasse de parcela do convênio firmado com a Associação Cultural e Atlética São Joanense, e que o montante foi devolvido pela entidade em função de desatualização do seu cadastro junto ao Tribunal de Contas. Eu entendo que a situação também foi regularizada, que o cheque foi repassado, estornado, que isso também não é motivo de ressalva. O Ministério Público, além dessas duas, menciona mais dois aspectos que ele entende que devam ser objeto de alerta. O Ministério Público entende que o controlador interno deve ter curso superior e, portanto, propõe que seja determinado isso ao município, e eu, numa análise inicial, entendo que, não havendo norma que exija um nível superior, e raciocinando no sentido de que, por exemplo, existem técnicos em contabilidade que eventualmente poderiam exercer essa função, por hora, eu apenas coloco a observação de que talvez o ideal seja que o controlador interno tenha o nível superior, mesmo porque ele vai controlar
atividades de pessoas que têm nível superior, mas não entendo entendo que, do ponto de vista da legalidade, não existe ainda essa determinação. E o segundo fato que o Ministério Público aponta é a contratação do servidor Marco Antônio da Silva, nomeado em 14 de janeiro de 2008, para o cargo de engenheiro civil, exerceu em 2009 e 2010 a mesma função nos municípios de Terra Rica e Diamante do Norte. No município de Terra Rica, foram firmados 2 contratos, um deles para prestação de serviço com carga horária de 20 horas e outro para prestação de serviço de forma habitual, mesma forma da contratação do município de Diamante do Norte. Então, aquela história que o conselheiro Reis acabou de relatar em relação a enfermeiras, não é? É que, em princípio, ele poderia ter contratos com municípios diferentes, mas talvez a forma mais adequada não seja essa, firmando 20 horas em um e 20 horas no outro. 2 contratos, um deles para prestação de serviço com carga horária de 20 e outro para prestação de serviço de forma habitual. Então, eu vou manter essa ressalva apenas a título de determinação para que o município formalize os contratos de acordo com a realidade. Se o engenheiro presta serviços eventuais, que isso conste do contrato e não dando a aparência de que ele está lá o tempo todo, né? Apenas para que as coisas sejam transparentes. Então, eu vou manter essa ressalva e afastar as demais, mas mantendo, então, o parecer prévio pela regularidade com ressalva. Em discussão, votação, aprovado. Processo 144-150-2001, prestação de contas do senhor Carlos Eduardo de Afonseca e Silva, presidente da Companhia de Habitação de Londrina, em 2000. A Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público manifestam-se pela irregularidade das contas em razão dos seguintes fatos: falta de comprovação do ressarcimento da cessão de funcionários, demonstrativos de rendimentos em desacordo com os informes anuais de rendimento das instituições financeiras, não aproveitamento de impostos a recuperar, crescimento da dívida junto à Caixa Econômica Federal em 62,85%, índice de liquidez insatisfatório, aumento da inadimplência dos mutuários em 19,76%, aumento de 251,65% na conta Fundo de Compensação da Variação Salarial a receber, unidade de projetos concluídos classificadas no ativo realizável a longo prazo, enquanto a classificação correta seria no ativo circulante, participação de R$ 7.127,53 na empresa Texa Maranhense S.A. sem justificativa, aquisição de 500 ingressos de jogo da Seleção Brasileira de Futebol para distribuição entre mutuários que estivessem adimplentes com suas obrigações, serviço de publicidade no valor de R$ 514.124,58, não justificado, irregularidade na contratação no valor de R$ 67.317 do assessor e consultor de processo licitatório do projeto Renascer. Além disso, a unidade técnica aponta outros itens como causa de ressalva que eu me permito omitir. Eu passo a análise de cada um desses fatos. Quanto à falta de comprovação do ressarcimento da cessão de funcionários, esse item se refere à cessão de 7 funcionários, totalizando 7 funcionários ao município e à Secretaria de Estado de Emprego e Relações do Trabalho, totalizando em relação ao município R$ 390.525,89, em relação ao Estado R$ 38.158,17. Ou seja, esses valores deveriam ser objeto de uma compensação entre os entes. E a companhia cedeu os servidores, mas não obteve o ressarcimento integral. A unidade técnica propõe a irregularidade, mas eu estou entendendo que, embora isso prejudique os cofres da companhia, isso não deve ser imputado como ato doloso. Não é? Eu estou excepcionalmente convertendo o ato em ressalva, sem prejuízo de se determinar que obtenha a compensação no caso de cessão de servidores. Demonstrativo de rendimentos, segundo item, demonstrativo de rendimentos em desacordo com os informes anuais de rendimento. A Diretoria de Contas Municipais constatou a diferença a menor de R$ 174.697,17 na receita com aplicações financeiras, havendo divergência tanto de datas quanto de valores entre planilha elaborada pela companhia e os informes anuais de rendimento emitidos pelo banco. É um fato que, a meu ver, é grave e precisaria ser esclarecido. Quer dizer, o banco informa que houve rendimento num valor, a companhia diz que houve um valor a menor, no total de R$ 174.000 e fração. A unidade técnica
tendo requerido os esclarecimentos, ao receber uma planilha, esclareceu o seguinte: as planilhas estão elaboradas de um modo de difícil entendimento. O valor contabilizado não fica evidenciado na planilha. Em princípio, eu poderia entender que a unidade técnica deveria ter se esforçado em compreender aquela planilha, mas a partir do momento em que há uma divergência contábil, eu estou entendendo que há uma inversão e que quem deveria ter demonstrado claramente é a companhia. Não é? Então, eu estou mantendo isso aqui uma irregularidade, a meu ver, grave. Não aproveitamento de impostos a recuperar. Considerando o prazo prescricional, a companhia deveria ter adotado as medidas de forma a já se prevalecer da decadência de impostos no valor de R$ 514.213,17. Eu entendo que nada impede, e provavelmente não impediu, que isso fosse recuperado nos exercícios posteriores, uma vez que, eventualmente, os impostos em que houvesse decadência, a companhia não estaria obrigada a pagá-los. Mas estou entendendo que isso pode ser objeto de determinação e considerado causa de ressalva. Crescimento da dívida junto à Caixa Econômica Federal em 62,85%. A companhia verificou-se um aumento desses 62,85% em sua dívida junto à Caixa, que alcançou o valor dessa dívida R$ 46.137.343,90. A diretoria de contas entendeu que a entidade poderia ter se valido da Lei 10.150, que prevê a novação de dívidas com dação em pagamento, etc. A companhia afirmou que adotaria medidas e, de fato, analisando as contas posteriores, essas medidas foram adotadas visando a alongar o perfil da dívida junto à Caixa. Eu estou considerando isso razão de ressalva. Índice de liquidez insatisfatório. Em sua análise econômico-financeira, a Diretoria de Contas Municipais constatou que os índices de liquidez encontravam-se insatisfatórios. E aí apontou liquidez imediata, liquidez corrente, de 0,44 em 2000, enquanto em 99 era de 0,63. E esclarece: média capacidade da empresa em saber os seus compromissos, em saldar os seus compromissos financeiros e dívidas de curto prazo. E liquidez geral de 1,02. A entidade afirma que essa situação decorreu de sua inadimplência relativa à dívida junto à Caixa, que está em negociação. Ela, novamente, não anexou o documento comprovando essa negociação. No entanto, analisando os índices, os balanços nos exercícios posteriores, nós verificamos, a minha equipe e eu, verificamos que o seguinte: o índice de liquidez corrente, que estava em 0,44 em 2000, passou para 2,63, ou seja, efetivamente foram adotadas as medidas e feita a contabilização de forma a permitir que a empresa apresentasse índices que demonstram a sua capacidade de honrar os seus compromissos. Portanto, também considero isso razão de ressalva. Aumento da inadimplência dos mutuários em 19,76%. Coab alega que em 2001 iniciou a cobrança dos mutuários, mas não explicou por que não o fez em 2000. Eu também estou considerando esse fato razão de ressalva. Aumento de 251,65% na conta do Fundo de Compensação da Variação Salarial a receber. Segundo a unidade técnica, a conta Fundo de Compensação de Variação Salarial a receber, sofreu variação de 251,65%. A entidade afirma que esse aumento decorreu de medidas provisórias e leis, a partir das quais aumentaram as quitações com descontos de 90% e 100% que são suportados pelo fundo. Explica que a Coab passou a ter crédito junto ao fundo, o que faz parte do acordo. Eu também estou com a Caixa. Também estou apontando isso como ressalva. 8. Unidades de projetos concluídos classificados no ativo realizável a longo prazo, quando a classificação correta seria no ativo circulante. Também entendo que é uma falha técnico-contábil, mas que pode ser corrigida, estou considerando a razão de ressalva. Participação de R$ 7.127,53 na empresa Texa Maranhense S.A. A entidade apresentou os seguintes esclarecimentos: as ações foram adquiridas por incentivos fiscais, por meio da Sudan-Sudene, foram enviados ofícios em épocas anteriores e não obtiveram resposta quanto à situação da empresa, se existe, se continua. Eu, considerando que o investimento é de apenas R$ 7.127,53, estou considerando causa de ressalva, embora não tenha ficado muito bem esclarecido esse investimento. Aquisição de 500 ingressos de jogos da Seleção Brasileira para distribuição entre mutuários. A empresa alega que era uma forma de incentivar e valorizar aqueles que estão em dia. Esclareceu que o valor dos ingressos foi apenas de R$ 5.000 e que, também um outro aspecto, a aquisição de bandeiras do Brasil no valor de R$ 7.600.
considerando a pequena monta e que R$5.000 para incentivar os mutuários a manter-se em dia, também estou considerando que isso aqui pode ser ressalvado. Serviço de publicidade mercadológica no valor de R$ 514.124,58. Constatou-se contratação da empresa Degrau Sistema de Comunicação Integrada para a prestação de serviço de publicidade mercadológica para o projeto Renascer, no montante de R$ 514.124,58. A entidade alega que a empresa contratada já havia sido vencedora da licitação realizada pela Coab por meio de procedimento tomado de preço número 299, no valor de R$200.000. O responsável justifica a contratação do serviço de publicidade sob o argumento de que o projeto Renascer tem concepção inovadora na disponibilização de moradias, o que deveria ser amplamente divulgado. Argumenta ainda que, devido à cassação do prefeito da cidade, Antônio Bellinati, a instabilidade política pôs em risco poupanças, o que justificaria a contratação de serviço de publicidade. Ela alegou que poderia haver, com aquela situação, uma eventual corrida dos mutuários. Bom, a unidade técnica entende que não ficou demonstrado qualquer necessidade dessa propaganda, não ficou demonstrado qualquer inovação que justificasse essa publicidade. Destacou que a Coab é amplamente conhecida, que é procurada por todos que precisam de uma habitação. E eu estou mantendo, embora eu tenha dificuldades com essas questões de publicidade, porque nós vemos, por exemplo, as próprias grandes empresas nacionais, como Correios, Infraero, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, que evidentemente despendem um grande montante em publicidade, mas nesse caso aqui, considerando a situação financeira da empresa, considerando as dificuldades mostradas no próprio índice de liquidez e considerando que não ficou demonstrado realmente a necessidade dessa propaganda e considerando o montante envolvido, eu estou mantendo a irregularidade. 12. Irregularidade na contratação do assessor e consultor do processo licitatório do projeto Renascer. A unidade técnica constatou irregularidade na contratação no valor de R$ 67.317 do senhor Antônio José dos Santos como assessor e consultor na implementação do processo licitatório do projeto Renascer. Foram encontradas as seguintes falhas: pagamento antes da homologação e renovações contratuais quando o contrato já estava extinto. Eu estou considerando também que não ficou muito bem esclarecido isso aqui e que foram feitos pagamentos antes da vigência do contrato. Estou propondo também, mantendo como causa de irregularidade esse fato. Então, com esses esclarecimentos, afastando algumas das irregularidades apontadas pela unidade técnica e pelo Ministério Público, eu estou propondo que o tribunal julgue irregulares essas contas. Está em discussão. Eu gostaria de fazer algum comentário com relação a isso. Eu vou acompanhar o relator na sua proposta pela irregularidade, mas em alguns itens que o senhor relator transformou em ressalva, eu tenho um pouco de dificuldade de acompanhá-lo. Por exemplo, na compra de ações para participação em empresa da Sudan e da Sudene. Pelo que eu entendi, eles nem sabem se essa empresa existe ou se, quando justificaram, continuava existindo. Né? E nós estamos falando de valores não tão irrisórios como o senhor relator se referiu, R$5.000, R$7.000. Nós estamos falando desses valores há 11 anos atrás, prestação de contas de 2000. Então, os valores à época não eram tão irrisórios. Então, me parece que aumento de inadimplência dos mutuários é um erro na administração. Liquidez insatisfatória. Também não acho que o tribunal deva aceitar como ressalva, porque senão nós temos que aceitar como ressalva em todas as outras contas, inclusive de prestação de contas de municípios. Créditos a receber. Falta de empenho com relação a créditos a receber. Ora, me parece que é uma obrigação do administrador fazer um esforço para receber créditos, né? Senão qualquer empresa pública ou privada acaba quebrando. Então, pelo menos nesses 4 itens, eu vou acompanhar
vou acompanhar a proposta do Ministério Público com a diretoria de contas municipais. Então, eu acompanho o relator pela irregularidade e incluo nas irregularidades esses 4 itens que o senhor relator considerou como ressalvas. Senhor presidente, Tem a palavra. eu vou acatar as observações de Vossa Excelência. Então, só para nós verificarmos, a questão do índice de liquidez insatisfatório, essa aqui eu considerei que era uma questão que podia ser contábil, porque a partir do momento que ele faz o ajuste nos termos da legislação, demonstrando que a Caixa, então, não cobraria aqueles valores em razão de uma lei de medidas provisórias, que facilitou a vida, então, dessas empresas, essas companhias habitacionais, e esse ajuste foi feito no ano seguinte, porque, claro que o índice de liquidez saiu de 0,44 para 2 e tanto, não é da noite para o dia, é um ajuste meramente contábil. Eu pensei que isso aí pudesse ser, não sei se Vossa Excelência vai concordar, mas os outros são aumento da inadimplência dos mutuários, quer dizer, em 2000, então, não foi feito algum esforço, então, eu acato, então, a observação de Vossa Excelência. O outro é a questão dos R$ 7.127,53 na Texa Maranhense, apontando, então, como irregularidade. E o quarto, qual seria, por favor? O índice de liquidez, aumento de inadimplência dos mutuários, participação na Texas Maranhense. Créditos a receber. Créditos a receber. É um dos primeiros, segundo ou terceiro item. Demonstrativo de rendimento. Não aproveitamento de impostos a recuperar, esse. Esse aqui é porque eu entendi o seguinte, eram impostos que já estariam decadentes e que ela acabou aproveitando depois, entendeu? Assim, quer dizer, ela não deve pagar imposto que já decaiu, né? Então eu entendi também que isso envolve também até eventualmente um contencioso com a Receita, né? Então, mas então vê se... Perfeitamente. Então, vê se Vossa Excelência concorda, manteria como irregularidade esse aumento da inadimplência dos mutuários e a participação de 7 mil na Texas Maranhense, a empresa que ele não sabe nem se existe, e manteria como ressalva esse imposto a recuperar e o índice de liquidez, se Vossa Excelência concordar. Perfeito. Acompanho Vossa Excelência. Então, portanto, ajustando o voto nesses termos. Está em discussão ainda? Em votação? Aprovado. Processo 184-59309, prestação de contas de aplicação de recursos no valor de R$ 451.785, transferidos em 2008 à entidade denominada Obras Sociais e Educacionais da Igreja de Deus no Brasil de Curitiba, em razão de convênio celebrado com o município de Curitiba, tendo como objeto o atendimento de 260 crianças, das quais 105 com idade entre 0 e 3 anos e 155 com idade de 4 a 6 anos. A Diretoria de Análise e Transferência e o Ministério Público, depois de ouvir a entidade quanto a alguns aspectos, acabou por concluir pela legalidade pela regularidade das contas, e a proposta do relator. Em discussão, proposta de regularidade das contas. Votação, aprovado. E o último processo, que é o 506-175-2010, é um relatório de auditoria, um relatório de inspeção, em que eu proporia a conversão em tomada de conta extraordinária em razão da contratação de uma empresa que, em princípio, era na área de informática, ela foi cadastrada na área de saúde. Contudo, foi protocolizado hoje, 31/1/2012, às 11h17, uma solicitação do município, representado por seu procurador jurídico, solicitando um prazo para que demonstre a regularidade dessa situação. Eu vou, então, solicitar o adiamento para que nós possamos, eventualmente, verificar se não é necessário a abertura da tomada de contas extraordinária. Solicito o adiamento. Está adiado a pedido de Vossa Excelência. Senhor presidente, a hora que tinha a relatar, agradeço a atenção de todos. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência, tendo a pauta esgotada, deixa a palavra livre. Convocam a próxima sessão para 7 de fevereiro, próxima terça-feira, sendo a 4ª sessão ordinária desta Câmara. O horário é o regimental.
Levante-se e apresente.